Olá, servidoras e servidores, estamos aqui hoje com mais um Fala Saúde! E hoje a gente vai dar continuidade então ao nosso Setembro Amarelo, que trata do assunto de saúde mental e prevenção ao suicídio. É lógico, estamos já aí no mês de outubro, mas o tema se estende e precisamos continuar falando desse tema da saúde mental e da prevenção ao suicídio, tirar o estigma e acabar com o tabu. Para isso a gente contou com uma parceria muito especial da doutora Amanda Furtado, psiquiatra aqui em Sorocaba, que tem dicas e informações valiosas para todos nós servidores, servidoras e população em geral aqui de Sorocaba e de todos os nossos telespectadores que alcança aí a nossa rede social. É com você, doutora Amanda. Olá, meu nome é Amanda, eu sou médica psiquiatra e hoje eu tô aqui para falar com vocês um pouquinho sobre um tema muito importante, que é o tema sobre o Setembro Amarelo, que é o mês, dedicado ao combate ao suicídio. Esse tema ainda é um tema muito difícil de ser falado, que ainda gera muito constrangimento, gera culpa, gera um sentimento angustiante, né? Porque ainda é um assunto que é um tabu para nossa sociedade. As pessoas ainda não têm tanta familiarização assim sobre esse assunto, ainda se angustiam muito de pensar como agir, como se comportar diante de um caso de um suicídio, de uma tentativa de suicídio. E é justamente para isso que tem o mês do Setembro Amarelo, como uma forma da gente aumentar a divulgação, aumentar as informações a respeito desse assunto tão importante, certo? Então é uma coisa que vem na nossa cabeça, que sempre que a gente pensa em falar de suicídio, surgem várias crenças e muitas delas são errôneas. As pessoas ficam muito preocupadas, por exemplo, de falar no sentido: será que se eu falar sobre esse tema eu vou estar instigando a pessoa a cometer o suicídio, eu vou estar dando uma ideia para ela se eu perguntar se ela quer se matar? Ou então vem aquele pensamento de que a pessoa que quer se matar, ela se mata, ela não fica falando. Ou então a pessoa que fala que quer se matar, na verdade ela quer nos manipular, ela quer uma tentativa de chamar atenção. Ou então a pessoa que pensa em suicídio é uma pessoa fraca, é uma pessoa que não tem fé. Isso normalmente passa pela cabeça de muitas pessoas. Por isso é um tema tão delicado e difícil até de se falar a respeito dele. O suicídio, ele pode acometer diversas faixas etárias, desde pessoas mais jovens como adolescentes. Ele é mais raro na faixa etária infantil de crianças, mas pode acontecer também. Quanto pessoas de meia idade, próximo a 50 anos, vem num crescente de idosos também, mas a grande proporção de pessoas que cometem o suicídio concentram-se na faixa etária jovem, entre 20 e 29 anos. A gente observa nas estatísticas que os homens cometem mais suicídio do que as mulheres. As mulheres se encaixam mais na estatística de tentativas de suicídio. Mas a grande dificuldade em relação a esse tema é porque é a gente de fato perceber quando a pessoa precisa mesmo de ajuda. A pessoa costuma se fechar e aí fica difícil às vezes da gente observar quem de fato está tendo esse tipo de pensamento, quem de fato está vivenciando algum conflito e pensando no suicídio como uma opção. O suicídio, ele pode ter diversas causas, tá? Diversos motivos. Geralmente ele está associado a uma doença, um transtorno mental, que é a depressão, e às vezes quadros ansiosos também. São os mais frequentes. Existem outras causas também, de pessoas com outros transtornos mentais, que podem levar ao suicídio, mas a depressão e a ansiedade ainda costumam ser as principais causas. Mas não somente uma doença que leva a pessoa a cometer. A gente precisa de outras características. Características genéticas,
características de personalidade, características tipo do ambiente onde a pessoa vive, na situação que a gente vem vivenciando ainda, que é esse período de pandemia, onde as pessoas ficaram mais isoladas, tiveram uma interrupção importante das dinâmicas da sua vida. A gente observa que isso gerou muitas angústias, conflitos, as pessoas se sentiram mais inseguras em relação ao seu futuro e também observa-se o aumento dos casos de suicídio nesse ponto. Bom, e como que a gente deve agir? Eu gosto de usar uma sigla que um antigo professor meu me ensinou para a gente conseguir pelo menos observar algumas coisas importantes. Isso pode ser para a gente, se você está tendo algum tipo de sintoma, por exemplo, você perdeu o interesse nas coisas da vida, sente mais tristeza do que o normal, começa a ver a vida de uma forma que parece que não tem mais graça, coisas que você gostava de fazer anteriormente e agora parece que perdeu o interesse, chora com mais frequência, tem pensamentos de que a vida não tem mais graça. Provavelmente você pode estar com sintomas de uma depressão aí. Seria interessante estar buscando ajuda. Ou você observar no seu meio, observar aquele amigo, aquele parente, aquele vizinho, aquela pessoa que você trabalha, um colega de trabalho, que a pessoa teve uma mudança de comportamento. Então, como eu estava falando, eu gosto de usar uma sigla que ela chama ROC, que é ROC, que ela ajuda mais ou menos a guiar algumas dicas para poder se observar a respeito do que precisa prestar atenção numa pessoa que possa estar passando por algum problema e possa estar pensando em suicídio. Iniciando pela primeira letra da sigla, que é o R seria de reconhecimento. Reconhecer o quê? A gente tem que reconhecer os comportamentos diferentes daquela pessoa, se essa pessoa está mais isolada, se essa pessoa está evitando outras pessoas, se ela está com um comportamento diferente, se ela tem uma fala, um discurso mais negativista sobre coisas ruins sobre a vida, que ela só fala de problemas, não consegue enxergar soluções. A gente já tem que ligar um sinalzinho de alerta que tem alguma coisa de diferente acontecendo. A gente precisa também avaliar ali se a pessoa tem fatores de proteção. O que seriam fatores de proteção? Se ela tem uma religião, se ela tem um relacionamento, se ela namora, se ela é casada, se ela tem filhos. Esses são fatores geralmente de proteção. Se ela tem um emprego estável, se ela tem uma situação financeira mais estável. Então a gente vai observar sobre isso e até nos aproximar dessa pessoa e conversar com ela sobre se tá tudo bem, se ela precisa de alguma coisa. Começa nesse primeiro ponto, que é o reconhecimento. Sobre a outra sigla, o O que seria o O? O O seria o ouvir, tá? Você tem que se mostrar que você tá ali disponível para o escutar aquela pessoa, sem preconceitos, sem julgamentos morais. Você tem que estar disponível, mostrar que aquela pessoa ela pode falar o que ela tem vontade, que você não tá ali para ficar criticando ela, mas apenas escutar, certo? E ela pode querer falar isso de uma forma verbal, falar para você o que está acontecendo, contar tudo que está lhe angustiando, os problemas que ela vem enfrentando, ou até uma forma de comunicação não verbal, que eu falo que é a forma de comunicação de expressão corporal. Nem que seja para a pessoa apenas chorar, desabafar, te abraçar, um toque, um carinho. Isso já é uma forma também de escutar, uma forma também de ouvir. A última sigla seria o C. O que seria o C? O C de conduzir essa pessoa. A gente reconheceu os riscos dela, reconheceu que ela está diferente, a gente escutou, né, ouviu aquilo que aquela pessoa trouxe de angústia, trouxe de problemas, e o C seria conduzir. O que seria isso? Seria, na verdade, conduzir essa pessoa a um profissional, que pode ser um
um médico psiquiatra, alguém que atue na saúde mental, como um psicólogo, um terapeuta ocupacional, pode ser também algum enfermeiro que esteja relacionado à saúde mental ou não, levar ela às vezes num posto de saúde, passar com um clínico geral. Na verdade, é conduzir essa pessoa a um profissional. Mas é muito importante que de fato a gente mostre que a gente está disposto a ajudá-la. Pode ser também informando algum parente, algum amigo que essa pessoa tenha muita confiança para poder ela também compartilhar esse sentimento. A gente pode ajudar essa pessoa a falar com alguém da família ou com esse amigo, porque é bem importante que a gente, na verdade, direcione a pessoa que está com esse tipo de pensamento. O que acontece? A pessoa, quando está com pensamentos suicidas, seja ele já uma ideação ou um planejamento mais estruturado, ela meio que perde um pouco daquela capacidade de delimitação do que é real e do que é fantasioso. Então ela não está muito assim com uma mente muito esclarecida, um raciocínio bem estabelecido para tomar decisões a respeito da própria saúde dela. Então é sempre importante ter alguém de confiança, ter um profissional envolvido, alguém da família para poder dar esse suporte. A gente não pode simplesmente pedir para a pessoa: você promete para mim que você vai procurar ajuda, que você vai atrás de alguém, que você vai falar com alguém da sua família? Porque quando a gente tem esse tipo de comportamento, a gente apenas está aliviando o nosso lado, está aliviando a nossa angústia. Tipo, a pessoa me prometeu, ela vai fazer. Como eu falei, nesse momento a pessoa ela não está muito com uma crítica preservada sobre a condição dela. Então o mais interessante é que a gente de fato conduza essa pessoa, fale para ela: você quer que eu ligue já? A gente já marca uma consulta, eu vou com você, eu te ajudo, eu te acompanho, eu ligo para algum parente seu, eu ligo para algum amigo seu, ele vai junto com a gente. A pessoa precisa sentir que ela tem o apoio e que ela está tendo o suporte que ela necessita nesse momento. Bom, essas foram algumas informações assim que eu quis deixar aqui para ajudar. Espero poder contribuir com vocês. Se já passaram por alguma situação assim, quiserem no futuro compartilhar, é importante a gente falar cada vez mais sobre o assunto, quebrar esse grande tabu, falar mais, ter mais informações, não só no mês de setembro, né, como em todos os outros meses, mas é como tudo na nossa vida. O importante é sempre a gente buscar informações cada vez mais. Muito obrigada, e eu apoio a causa de a gente sempre buscar informações.